Estamos no ar com mais um programa Dicas de Ouro aqui na TV Conexa, toda quinta-feira às 8 horas da noite. A gente vai te ajudar aí a planejar o melhor para o seu casamento dos sonhos. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial que vai ajudar passo a passo, vamos explicar direitinho tudo, esmiuçadinho, o que você precisa para fazer o seu casamento dos seus sonhos. Primeiro eu queria agradecer todo mundo que manda mensagem, os e-mails. A gente tem surpresa hoje aqui no Dicas de Ouro. Teremos um sorteio da convidada da semana passada, da Vivian Bertin, que a gente deixou para vocês entrarem em contato por e-mail. E a gente vai fazer o sorteio hoje, daqui a pouquinho. Então, hoje eu queria contar para vocês um pouquinho da nossa convidada. Ela é uma pessoa muito especial. Eu sou suspeita para falar, porque eu comecei um pouquinho da minha carreira com ela, que está aqui do meu lado, a cerimonialista Priscila Guzmão. Obrigada por ter aceitado o convite. Prazer é tudo meu. Obrigada, viu, Pri? Obrigada também por ter feito eu começar nessa área da comunicação. Eu sou muito grata a você. Fez parte da nossa vida, Fez parte da nossa vida. Eu trabalhei com a Priscila... Falar em tempo, uns mais de 10 anos atrás, e foi quando eu comecei a trabalhar com comunicação. E hoje a gente domina muito o assunto, porque eu também fiz parte desse clubinho aí de trabalhar com cerimonial de casamento, né, Bri? Bastidores, né? A gente conhece bastante. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e da onde que veio essa vontade de trabalhar com evento casamento. Então, na verdade, a gente já tem uma carreira aí de 15 anos, pelo menos, né? Eu sei. Eu acho que a gente faz parte do sonho das pessoas, que é a parte mais delicada. A gente não está nem falando em parte de dinheiro, mas em parte sentimental, que isso se torna cada vez mais difícil de você vender um produto que é uma prestação de serviços que não é palpável, né? Sim. Eu sempre digo que, antes de mais nada do que você faça, não importa qual profissão que você escolha, que você tem que amar aquilo que você faz. Sim. Você tem que amar lidar com as pessoas. Tem um lado um pouco psicólogo de ser, tem um lado sentimental, tanto é que a gente se envolve com as nossas noivas, com os nossos casais, com a família. Muitas vezes a gente acaba fazendo um pouco parte dessa família também, pelo tempo que a gente acaba lidando com eles. Querendo ou não, é um processo aí, pelo menos um ano, né? Pelo menos um ano. Que fica em contato direto. Exatamente. Né? Então, você acaba se envolvendo com o sonho, com os ideais, com as propostas, com a família, com situações, muitas vezes, de perdas de entes queridos no meio desse processo que você não imagina, situações financeiras que acabam passando também. Então, se você não amar realmente essa profissão, que você se dedica full time para cada casamento, você não aguenta, porque não é um mercado fácil, como muitos pensam. Fala, você trabalha ou você só faz festa? Só faz festa. E não é bem assim, né? Trabalha muito nas festas, né, André? 24 horas. E me fala uma coisa, qual que é a importância para uma noiva ela contratar um serviço de cerimonial? Eu acredito que, assim, hoje não, né? A profissão de cerimonial, ele é um regente de todo o evento, né? Ele é um maestro, ele vai ser o coordenador de todos os fornecedores, na verdade. Então, a grande importância de você ter um profissional correto, que seja empenhado, que seja comprometido com todo o processo do casamento é muito importante. Porque somos nós, vai ser nas nossas costas que vai ter toda a responsabilidade. Se o DJ não tocar ou a banda não tocar aquela música que o casal tanto sonhava que tocasse na hora que ela entrasse na festa ou na igreja. Se o fotógrafo não fizer aquela imagem correta, com aquele olhar, do momento que ela abraçar a mãe da noiva ou a avó, em nenhum momento, se o buffet não servia aquela comida na sequência certa. Então, todos os profissionais, eles estão alinhados dentro do nosso controle. Tem que ser uma sinergia total, né? Exatamente. E a gente tem que fazer o papel de coordenador de tudo isso, de lidar com todos os egos, todos os profissionais existentes, que não é fácil. Porque, às vezes, acaba um não sendo comprometido com o outro. Uhum. E o bem comum é o do cliente, Sim. é o sonho da pessoa. Ela não vai ter uma segunda chance para aquilo dar certo. É aquele momento. Sim. Então, essa é a grande importância na hora da contratação de uma pessoa séria, de um profissional comprometido, de um profissional que esteja engajado com a sua história.
É assim, cada prestador de serviço está trabalhando com a sua empresa, mas é como se fosse um trabalho em equipe como um todo, que é um casamento. Exatamente, exatamente. E o cerimonialista como se fosse um gerente do casamento. Um gerente é um coordenador geral de tudo. Então, quer dizer, a pessoa que mais responsabilidade tem dentro de uma festa é o cerimonial. Né? Não é fácil não, né? Nas nossas costas não é leve. Olha, já tem gente aqui mandando um oi. O César Flório falou, Pri show, Priscila dos meus show. Beijão pra ele. Beijão, Cé. O Tiago Coxinha mandando um beijo também. Maria Leite Mendes está sempre aí com a gente, beijão. O Mauro Silva, nossa, lá de Manaus, Mauro, um abração pra você, querida. A Carol Magoga, o Júlio, o Lucas, o Fábio, o Renato, bastante gente aí já tá, o Fabrício. E, bom, continuando aqui o assunto, com quanto tempo de antecedência a noiva deve procurar a cerimonialista? E, assim, se o cerimonial tem que ser o primeiro mesmo, a noiva, ou então você já pegou alguns casos de casamento pela metade, que não estava dando certo, a noiva já tinha visto alguma coisa? Como é que funciona? Olha, existem as duas possibilidades. A gente sempre aconselha, logicamente, que o casal, quando ele decide casar realmente, e que ele já sabe pelo menos a data e a igreja que ele vai casar, ou já sabe a data do casamento, ou pensa em casar, que ele procure o profissional que é o cerimonial, porque é ele que, em cima das conversas que nós vamos ter, do histórico que a gente vai ouvir do casal, vai aconselhar desde a igreja, ou se não vai ser na igreja, se vai ser no salão, onde o lugar, o estilo do casamento, se é um casamento no campo, se é um casamento em salão, se é um casamento fora da cidade onde eles moram. Então, essa é a grande importância do cliente, do casal, quando ele está pensando em casar, conversar com o cerimonial primeiro, porque ele vai economizar tempo e dinheiro realmente. Certo. Porque eu digo sempre que o papel, a internet, ela aceita qualquer tipo de propaganda. Sim. E a pessoa que vai casar, ela não tem a experiência que um profissional da área tem de saber se aquele buffet realmente é tudo aquilo que ele está se vendendo, que aquele decorador é tudo aquilo que ele está prometendo que ele vai levar. Por isso que é importante também você conhecer bem os profissionais, né? Exatamente. O profissional que está há muito tempo no mercado, ele conhece os fornecedores com quem estão envolvidos, com quem ele pode contar, com que se acontecer algum problema, com o fator tempo, como você falou, né? Hoje na nossa chamada ao vivo. Então, a gente sempre se programa para o plano A, mas a gente tem que estar programada para o plano B, plano C, porque o A já deu certo. O A já deu certo. E Exatamente. vocês têm que ficar muito, assim... atento para algum imprevisto se surgir, tem que ter algum totalmente. plano B na manga? Existe fatores, o fator, assim, eu acho que do know-how do tempo de trabalho da gente, ensina você a fazer cara de paisagem, né? Cara de paisagem, sai da saia bonitona. Meu pessoal que no mercado de aeronaves, né? Eles falam que avião caindo e a aeromoça sorrindo. No nosso caso o mundo caindo e sorrindo. Tipo, tá tudo certo, tá. E aqui não tem ouvido, ponto, falando, né? O gerador não tá funcionando, segura os nomes, não tá passando. E a gente sorrindo. Só um minutinho, né? Então, assim, lógico que tem muitas coisas que acontecem por trás, muitos problemas que a gente passa, que são imprevistos, por isso que é evento, é eventualidade, a gente tem que estar programada e principalmente preparada para assumir. Só que assumir não com desespero, né? Trazer a solução para o cliente, para os noivos. Esse que é o profissionalismo, né? E o bom é que a parte de sorrir, eu fico um pouco preocupada, porque você sorri pouco, né? Eu sou uma pessoa muito séria. Então, isso daí já incorpora também. Incorpora, né? Quando ela está ali, ela está no papel profissional, ela fica até brava. Até bonito de ver. Você conhece bem, né? Eu conheço bem, graças a Deus. E outra coisa que eu queria perguntar também para você é como a noiva pode escolher a cerimonialista? Se alguma uma empatia, alguma afinidade, uma sinergia, num primeiro papo ela já consegue perceber, porque às vezes não bate, né? Sim. Às vezes não faz sentido para a noiva aquilo ali. Isso é muito importante. Eu sempre converso com as pessoas com quem eu atendo, que chegam por indicação, que chegam por publicidade, que é importante que ela tenha outros contatos com outras assessoras. Porque assim como um profissional, como um cabeleireiro, como uma costureira, como profissionais que lidam muito próximo de você, sim, a empatia, a afinidade, essa intimidade que você tem com a tua assessora, ela é muito importante.
Porque senão você não vai dar continuidade ao longo do teu processo de escolhas de fornecedores. Sim. E, logicamente, a confiança, a segurança, ver no mercado como, se ela é benquista, o que as pessoas falam dela, há quanto tempo ela exerce a profissão. Fazer uma pesquisa, se né? ela estuda para isso, que não é só uma pessoa que, de repente, dormiu uma coisa e acordou outra, né? Que fazer festa não é essa ilusão como as pessoas acham que é tudo lindo, maravilhoso, e você sobe num salto e sorri para todo mundo. Não é assim, né? Tem muita responsabilidade, muita coisa por trás, né? O pessoal aqui tá mandando um beijo, a Fernanda, Marcela Burgos falou 2 lindas, beijão, Marcela. Miguel também, da Viva do Éden, a Carol Abelha, Pri maravilhosa, beijo, Carol. Gente, se vocês tiverem algumas dúvidas aí, quiserem saber alguma coisa de cerimonial, já pode fazendo as perguntas aqui, que a Pri tá aqui para responder tudo. Opa, ela vai maior responder prazer. tudo pra gente aqui. E, assim, outra coisa, daí tem essa sinergia com a noiva, mas eu queria saber de você qual que é o limite para uma noiva, então, ter esse contato com a assessora. Eu vou ligar o quê? Tô aqui tomando um vinho, lembrei de tal negócio, 2 horas da manhã eu vou ligar para minha assessora, porque eu contratei assessora, né? Então, como é que funciona isso? Olha, é bem complicado, porque a gente até costuma colocar em contrato que nosso atendimento é dentro de um prazo comercial, do limite de horário comercial, que é das 9 às 18, mas logicamente que a gente muitas vezes acaba abrindo exceções de treinamento no sábado, no domingo, após o expediente de trabalho, normal de trabalho, mas é complicado, porque além de a gente trabalhar durante o dia na parte interna da empresa, a gente também faz eventos à noite. Muitas vezes esses eventos acabam acontecendo durante a semana e final de semana. Então, nem sempre você consegue dar aquele atendimento logo em seguida no WhatsApp ou no telefone, mas a gente sempre retorna e sempre está à disposição. Mas é uma coisa meio que incontrolável, né? Na prática, o contrato não funciona, né? Então, vai do seu discernimento, da sua paciência, da sua maneira como você vai lidar com a situação, para que as pessoas também entendam que aquele sonho é dela, a gente tenha essa consciência, essa responsabilidade, mas que as pessoas também têm que ter um pouco de paciência, porque você tem outros clientes que estão numa sequência antes da dela, que ela vai casar daqui a 1 mês, daqui 2 anos, daqui 3 meses, que você tem essa consciência e essa responsabilidade que você não vai deixar ela na mão. Tem que ter essa confiança, essa relação de confiança. Exatamente. Se ela não confiar no teu trabalho, se a ansiedade dela for maior do que a confiança, infelizmente você não pode fazer nada. É um momento delicado, né, da vida. É muito delicado. Só que assim, eu passei por um processo de construção agora de uma casa. A minha ansiedade era ficar o dia inteiro nas lojas, escolhendo móveis. Então, assim, eu não podia. Eu tinha que controlar a minha ansiedade. Para não passar por cima. Para não ligar para minha arquiteta no meio de um domingo à tarde, com aquele sol que ele está na piscina, ou um dia à noite, que eu estava lá, que eu ia estar na loja, e estava ligando para ela, perguntando alguma coisa para ela. Sim. Eu tive que me programar para controlar a minha ansiedade e saber respeitar o meu horário que eu tinha com a minha arquiteta. Então, que era também um sonho meu, não era o sonho da arquiteta. E isso também serve para as noivas. Elas também, a gente sabe, tem consciência do quanto é importante para elas a vida. Muitas vezes ela está no meio de que ela precisa de uma resposta naquele momento. Mas nem sempre você vai conseguir dar full time. Sim. Porque você imagina entender você ter 20, 30 noivas no ano e todas elas querendo falar com você ao mesmo tempo. Não tem como. Então, noivas, bom senso. É difícil. Bom senso e confia no profissional que você contratou, né? Confia lá e tem controla uma ansiedade, toma um passiflora. A gente sabe o que a gente está fazendo, né? A gente não é um profissional que está 15 anos no mercado, muitas vezes pegando eventos contornando situações de outros profissionais que não souberam atender e, de repente, você é obrigada a outras coisas, né? Já temos aqui algumas perguntas. Tá bom, não vou aproximar tanto, porque tiraram o sarro já de mim, porque eu fico lendo as perguntas sem óculos. Então, vou tentar. Então. A Maria Leide está falando que a internet, as redes sociais, sites de casamentos mudaram realmente a forma como as pessoas se relacionam, né? Em relação ao trabalho do cerimonial, o que ajuda e o que atrapalha a internet? É aconselhável, por exemplo, ter a confirmação de convidados pelo site do Noivos? Obrigada, Maria. Isso é fundamental. A gente, no caso, quando a gente está fazendo um casamento, a gente sempre aconselha ter o site, colocamos uma data com uma previsão de por uns 15, 20 dias antes das pessoas confirmarem. O sorocabano não tem muito esse hábito. Será que o sorocabano é brasileiro? O brasileiro não tem esse hábito de confirmar a presença e por isso que nós temos a confirmação ativa, que é quando nós entramos com a confirmação. Entendi. Por que isso é importante? Porque quando os noivos fecham um número X com o buffet e com a decoração,
E mais próximo do casamento, esse número pode aumentar muito. E isso pode comprometer muito a festa dele. Então, antes de comprometer, você já faz uma previsão. A gente já procura fazer esse controle para quê? Também esse espaço físico que ele também locou comporta aquela quantidade de gente a mais que ele tá, de repente, ele panfletou, né? Convite. E essa confirmação ativa funciona muito. Muito. A margem de erro do Ibope é bem pequena. É bem pequena. Acontece bem próximo àquele número que foi confirmado. Quando é ativa. Quando é passiva, a margem é maior. Né? Porque não dá para você ter esse controle. A Maria está agradecendo, imagina. O Alessandro entrou aí também. Beijão, Alessandro. A Fernanda está perguntando o que a Pri acha de mapa de assentos na festa. Eu acho que isso ele varia muito de cada convidado, de perfil de convidado. A gente vê hoje grupos de pessoas dentro de um casamento, onde tem o grupo da faculdade, o grupo da escola, o grupo dos amigos do bairro, os amigos da família. E esses setores do casamento, muitas vezes você cria uma família imaginária, divide-se em 4 partes e cria setores de pessoas que se conhecem. Isso funciona, na minha opinião, funciona bastante. Ele é meio complicado para os noivos formatarem essa lista e dividirem esses espaços. Nossa, deve dar um trabalhão, não, Pri? Mas, e assim, o que acontece muitas vezes do convidado quando chega na festa, ele não entende que quem determinou aquela logística dele sentar em determinado setor foram os noivos. E muitos se recusam a sentar naquele setor. É verdade, acontece isso. Então, daí vai lá a assessora, aí ele vai querer sorrindo. Sorrindo, sugerindo. Para isso, a gente acaba colocando algumas mesas vagas, para que a pessoa também, que não são todos, são poucos, e assim, é mais para o começo da festa. E depois da festa, a pessoa vai levantar, vai interagir. Mas, na cabeça dos noivos, ele prefere setorizar para que a maioria dos convidados não fiquem muito distantes. A família aqui da família fica na outra pontos opostos. Eu acredito que ele tenha a sua funcionalidade, mas que também tem os seus prós e contras. Como qualquer festa, como... Uma funcionalidade com uma certa flexibilidade. Exatamente. Precisam determinar que aquela mesa, aquela cadeira que ele tem que sentar. Você pode sentar aqui. Então por isso que você cria uma flexibilidade dentro desse mapeamento, deixando mesas vagas para as pessoas que forem realmente não querem estar naquele lugar, você dá a opção de escolher outros lugares. E daí dentro de tudo isso, você dá dicas de etiqueta para as noivas? Às vezes a noiva pode vir com uma ideia muito esdrúxula, você aconselha? Não, é importante porque às vezes ela não tem noção daquilo que ela está imaginando. Às vezes, como você falou do site de pesquisas, os blogs hoje em dia, eles dão muitas dicas. Só que tem muitas coisas que só funcionam no papel. Que a noiva vai lá e o que ela está vendo ali não tem a função que a gente sabe da logística da festa para aquilo acontecer. Aí entra, eu sempre digo que eu sugiro para o casal, para a família ou para o meu cliente, dentro da minha visão, do meu know-how de empresa, o que vai valer para a festa dela ou não. Certo. A decisão final, logicamente, tem que ser deles. Mas a gente tem que ter o papel de sugerir e de mostrar o porquê que aquilo não vai funcionar. Se mesmo você fazendo tudo isso, a pessoa tem uma com você e ela quer, aí já conta risco deles, né? Tá, tem mais pergunta aqui. O Fábio César está perguntando, Priscila, você já passou por uma situação de estar organizando um casamento e acontecer quase na véspera de não acontecer mais o casamento? Então, na véspera, não, mas já aconteceu de ser cancelado o casamento, os noivos se separaram e... que bom, melhor assim, né? Mas já passamos por várias situações, bem complicadas. Qual foi uma situação mais difícil que você já passou enquanto cerimonialista? Eu acho que situações de alguém cair, se machucar, e você está numa situação ali que você está cuidando de outras coisas, você tem que estar atenta ao que está acontecendo. Mas era convidado? Convidado. Não era... de passar mal, de ter que chamar uma ambulância. Isso dá uma balada. Então, até isso tem... às vezes situações de você estar dependendo de um fornecedor para a entrada dos noivos e naquele momento da entrada deles... O telão que ia ter que funcionar não funciona, e daí aquele telão depende vários fornecedores engajados aqui, e você tem que ficar meio que enrolando os noivos e falar que tá tudo bem. E sorrindo. E você montando cortejo na porta da igreja, o problema acontecendo no salão e você tendo que resolver. Então, assim, muitas situações são muito difíceis. Muito difíceis. Para vocês terem uma noção, então, aí, a importância de todo o trabalho de cerimonial é um... E o equilíbrio, né, que a gente tem que ter, né? Porque não é fácil. É o botão de emergência ali, né? Total. É o botão de emergência da noiva. É o avião caindo, mesmo você segurando o regra. A Maiara Salto está perguntando, é deselegante setorizar só a parte das famílias? Daí ela colocou uma observação aqui. No caso de pessoas brigadas,
Ai, meu Deus, que saia Eu acho justa. que é ideal, né? É melhor. Existem casos de, muitas vezes, os pais são separados, que não aceitam ficar um do lado do outro no altar. Então, não é deselegante. Eu acho que, é o que eu falei, cada casamento, cada festa, ela tem um perfil e tem as suas peculiaridades e sua intimidade. Basta a maneira como você vai conduzir essas situações. E a noiva tem que abrir também tudo, tem que confiar, porque né? a gente não conhece, né? Eu digo sempre que eu sou a única pessoa que não pode ter surpresas. Então, se você vai fazer uma escola de samba para o seu casamento e é surpresa para todo mundo, menos para mim. Pelo amor de Deus. Não venha meia hora antes falando que vai entrar na escola de samba na hora do casamento. Então, já aconteceu. Como assim? Vai ter escola de samba? Então, chegando. Entendeu? Ai, então, a Jesus. gente brinca, mas é uma coisa séria, gente. Desestabiliza a gente. Lógico. As pessoas não têm noção daquilo que... É uma coisa bem silenciosa pra ficar de surpresa, né? Não é fácil, não. Olha só, tem mais gente entrando aí. O Rodrigo, a Bárbara, beijão, Bá. O Rainer, oi, Rainer, oi. A Mayara agradeceu a resposta. O Renato Souza, querido, tá perguntando, Pri, já aconteceu de alguma noiva pedir algo muito estranho e você ter que convencer que isso não seria legal? Sem parecer que está contrariando a gente. Olha... Então, né? Tem coisa que a gente não pode falar. Mas já deve ter acontecido, né? As pessoas sempre têm umas ideias, assim, que vão surgindo para serem diferentes. Sai do bolo. Né? São coisas, assim, surreais, né? Que a gente... Às vezes as competições, né? É difícil. Eu falei que a gente ia... Tem uma coisa que a gente faz nesse programa é se divertir, né? Ainda mais com a Priscila aqui, que a gente quase... Eu tô tentando me conter, né? Tá sério. Ela incorporou aqui, comportou. Daqui a pouco a gente já relaxa. Já foi, já. Titi. Bom, uma coisa que eu queria saber também. A noiva te procurou do zero. Não tem nada, nem noivo. Ai, mentira. Aí eu já não posso ajudar, né? Aí não é. Eu sou uma boa casamenteira. Mas ela não tem fornecedor nenhum. Qual que é o primeiro? Qual que é o passo a passo que ela tem que fazer? Qual que é o primeiro fornecedor que você sugere que ela procure? Eu acho que a primeira coisa que ela tem que chegar, ela tem que saber a lista de convidados. Para quantos convidados são a festa dela. Qual é o estilo de festa que ela quer fazer. Se é uma festa no campo, se é uma festa mais à noite, se é uma festa de dia. E em cima desse parâmetro, ela vai seguir e vai ver os fornecedores que ela quer, as referências. Eu sempre pergunto, você tem alguma referência? Tem algum fornecedor que você já segue, que você gosta, algum perfil, para nós darmos esse pontapé. E, logicamente, que tem os fornecedores que são mais concorridos, como o buffet. Dependendo do decorador, ele não faz mais uma festa por final de semana, porque é uma festa mais exclusiva. Tem a agenda dele. Às vezes tem bandas que são bandas exclusivas para uma festa só. Não tem banda 1, banda 2, banda 3. Então, logicamente, tem fornecedores que são realmente mais... Não seriam mais importantes, mas são os mais disputados. E que se você faz questão que seja aquele, você tem que ter uma certa antecedência para você poder contratá-lo. Um ano é o mínimo, né, Pri? É melhor fazer mais até, né? A gente se sugere de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da época da data, a partir de segundo semestre, são datas mais concorridas, né? De setembro, aquele limite de ser maio, isso já há muito tempo, já não existe mais. Não é mais maio, gente. Não, então a partir de É novembro agora? É setembro, outubro, novembro. Ai, com esse tempo louco de chove, não chove, fico preocupada, casamento ao ar livre, né? São meses mais agradáveis, né? Setembro eu acho que é o mês mais agradável com relação à temperatura, né? Que não está nem tão frente, não está frio, chove, não chove tanto, então é um mês bonito, é um mês da primavera, então as noivas gostam muito de setembro em diante. E casamento gay, você já fez? Não, ainda não. Mas de vontade. Então, gente, contrata a Priscila aí. Bom, tem mais pergunta aqui. A Dani. Oi, Dani. Tudo bom? Beijo, irmã. O Miguel tá falando, olha, se arrumar noivo e a noiva, a agenda vai ficar cheia. O César, cerimonial. A Fernanda tá falando assim, gente, eu tô sem óculos, tá? Fernanda tá perguntando, cerimonial consegue fazer mais de uma festa por dia? Não, né? Olha, eu não faço. Certo. Porque as minhas festas são muito elaboradas, tem muitos detalhes. Depende muito de mim, da minha coordenação, da minha equipe, do meu comando. Eu tenho colegas de profissão que fazem 3, 4 festas por dia. Não sei como conseguem, porque é bem complicado. Exige muito da gente, até porque a gente faz o cronograma do religioso, o cronograma da festa. Tem todos os detalhes que a gente segue. Eu acompanho desde o comecinho da montagem até o final da festa.
Então, para mim, não dá para ficar passando e falando um oi para as noivas, 4 noivas no mesmo dia. De pontos Você diferentes. acompanha o processo Então, inteiro, eu estou full time no casamento dela, desde a hora que começa a montagem, muitas vezes até na semana do casamento. Porque tem festas que começam para mim uma semana antes da montagem. Essa festa vai acontecer no sábado, na terça-feira a montagem está começando. Então, a gente já está lá acompanhando essa montagem. Então, eu não consigo me clonar e ser, para mim, ser mais, né? Então, assim, é uma opção que eu faço e eu coloco isso para as noivas, para as minhas noivas. O César está perguntando quais são as tendências e novidades dos casamentos para 2017. Olha, a gente vê aí muita coisa acontecendo, né? As pessoas têm muitas... O lance dos casamentos ao ar livre hoje em dia, o Destination Wedding, que as pessoas querem casar fora de Sorocaba, fora da cidade onde elas moram. Tá, agora é isso? Então, assim... Por quê? Para dificultar para todo mundo. É mais barato, né? Faz menos gente no teu casamento. Então, o pessoal está usando agora, então, outras cidades. Não sabia. Então, assim, pessoas que gostam de casar na praia... legal. É bacana. Legal. Então, sair do quadradinho, né? Do tradicional. O pessoal tá saindo da casa. Ou casar em outra cidade, outro país, realmente, tipo Cancún, Ai, que né? chique. Ai, Então... quase caiu. Eu me emocionei, casar fora. Que legal. Então, acho que as tendências acabam mudando poucas coisas, mas... Você já fez casamento na praia? Na praia, não. E fora? Fora, sim. Já fiz fora do país, não. Fora de Sorocaba, né? Já fizemos no resort, no Mavisa, dos donos do Mavisa. Tô falando para arrumar o cabelo que ficou descabelado aqui. Então, fora de Sorocaba, resort usa muito? Resort, bastante. Tem estrutura para isso, né? Daí os convidados já ficam no resort? Já ficam hospedados. É muito bom. É gostoso, fica bonito. Fica bem bacana. E daí, como que você faz para... Daí você tem que ter um know-how também dos fornecedores das outras cidades. Ou você levar os que você tem aqui, né? Entendi. Porque daí você acaba usando... A gente, como tem muita parceria em outras cidades, de outros fornecedores, a gente acaba conseguindo usá-los. Mas, às vezes, os noivos já têm essas preferências também, né? Não foi. Estão me avisando que tem mais pergunta aqui, não está indo. Peraí. Os 3 detalhes que ela considera mais importantes. Quais são os 3 detalhes que você considera mais importantes? Do quê? Do quê? Do casamento? Do casamento. Quem perguntou? Maria. Maria está perguntando, então... Maria está perguntando quais são os 3 detalhes mais importantes para o casamento. Acho que em relação aos fornecedores, acredito. Eu acho que você contratar fornecedores de credibilidade, que você sabe que não teve problema no mercado, que não vai te prometer uma coisa e não vai cumprir. Você ter mais ou menos uma ideia, um parâmetro de financeiro de quanto você quer gastar, porque a gente fala que o céu é o limite, né? Mas muitas vezes a pessoa acaba imaginando que vai gastar um X e vai ficar muito maior do que aquilo, né? Então, se ela meio que já vem formatada com uma planilha do que ela vai querer gastar, é importante também. E confiar no profissional que ela está contratando, né? Controlar realmente a ansiedade. Eu acho que isso é muito importante. E a Fernanda está perguntando também qual que é o tempo médio. Qual que é o tempo médio de duração de uma festa e qual é o máximo indicado? Tem gente que faz aí festa de 3 dias. Geralmente, até os fornecedores, eles colocam um contrato de 4 a 5 horas de festa, dependendo do buffet, da banda e tudo mais. Fornecedores de fora, buffets de fora, eles trabalham até 8 horas de buffet, né? Mas o ideal, eu acho que não passar muito de 6 horas, senão acaba ficando muito cansativo. De festa, né? Porque você está contando com a parte do religioso, vai ficar em 7, 8 horas. Bom, vamos lá. Fale, Fá. Nada. Tem mais pergunta aqui. A Bárbara está perguntando, acho que mais ou menos a respeito do que a gente estava falando também, se aconteceu algo antes do casamento que fez que a noiva desistisse. Mas em relação à festa, assim, eu não quero mais, não quero mais casar. Olha, comigo isso nunca aconteceu. De a noiva desistir. Vão até o fim. Comigo não. E assim, Pri, eu lembro bastante da época que a gente trabalhava junto, que eu já fiz Quem Chegou Agora. Só para avisar, eu já trabalhei com a Pri. A Pri foi uma das minhas primeiras chefes, se não foi a primeira. E, assim, era bem diferente de hoje em dia. Muito. A gente vinha com planilha no papel e as tendências eram outras. E um casamento que eu fui, que você organizou no passado, um casamento maravilhoso da Mari, você estava toda... enlouquecida. Não, mas assim, cheia de rádio, fone, rádio.
Daí, alguma coisa, não sei se alguma coisa minha soltou, algum botão, alguma coisa. Ah, minha pochete. Você tinha pochete. O que tem tanto nessa pochetinha? Tem de tudo. Gente, ela parecia o cinto do Batman, assim, ó. Ela falou, ai, peraí, sabe? Saca. E saca o negócio? Nossa, né? Acho que era o Super Bond. Sei lá, de Super Bond, Band-Aid, remédios para drapos. Gente, eu falei, o que é esse cinto do Batman louca? É isso mesmo, é isso mesmo. Então hoje deu uma mudada, tem essas coisas. O rádio te ajuda muito? Não, o rádio a gente não trabalha sem ele, é muito difícil. Não dá para você se conectar, porque tem todos os protocolos, todas as sequências que a gente tem que fazer, seguir. E geralmente os salões são grandes, a equipe é grande que trabalha com a gente, porque são casamentos que, por mais que eles não sejam de tanta gente, tantos convidados, mas são casamentos muito elaborados. Então eu preciso ter uma equipe minha que também esteja qualificada na minha mesma sintonia e com os rádios. E a minha pochete tem de tudo realmente. Tem desde remédio, tem Super Bond, tem tudo, gente. Tem isqueiro, se desviar alguma coisa. É muito engraçado, porque a mesma cara que você fez quando eu tirei da bolsa. Eu falei assim, calma. O último casamento que nós fizemos agora, o brinco da irmã da noiva estava caindo. Você tinha um brinco? Não, eu tirei minha tarraxinha, já dei pra ela, deu certo pra ela, ficou olhando na minha cara assim. Por sinal, era uma ex-noiva minha, que eu tinha feito o casamento também há 2, 3 anos atrás. E ela falou, Pri, não acredito que você... Então, assim, a gente tem que estar preparada, isso saindo do cortejo da igreja, tirando o brinco, dando para ela. Então, é tudo muito rápido. A gente falando parece bobagem. Mas faz uma diferença na hora, né? Teve um outro casamento que a madrinha quebrou o salto, eu tirei o Super Bond da bolsa. Tirou o salto, tirou o sapato. E é tudo muito rápido, mas não tem nem reação. Mas isso é muito legal. Porque você literalmente pode ser uma bobagem, uma tarraxinha de um brinco. Você resolveu o problema para a pessoa. Mas pense em uma madrinha com um brinco de esmeralda maravilhoso. Você pode, tipo, para ela vai fazer falta aquele adereço para ela. Mandei uma foto que está no começo da festa. Então ele atrapalha a gente, mas tudo bem. Ele o diretor Rafael, ele dá uma atrapalhada, desconcentra a nossa conversa, mas ele está querendo mostrar algumas fotos de casamento aí que a Priscila trouxe, de alguns casamentos que ela já organizou. Ai, que lindo! Esse foi Tapetininga. Tapetininga. Foi bem bacana. Olha Esse era um só. noivo muito querido. Muito bem. E daí você também... A noiva às vezes fala o tipo de foto que ela quer e você dá uma... Ah, ela vai querer essa foto, você dá um toque no fotógrafo? Aquela foto que passou, que o noivo tá beijando ela na ponta, né? Foi uma coisa bem ensaiada. Essa daí? Nós fomos fazer o ensaio do cortejo, um dia antes, na igreja, e ela falou pra mim, passou exatamente como ela queria, que a hora que ela parasse na saída do cortejo, a hora que acabou o casamento do religioso. Ela sonhava com essa foto. Ela ia parar exatamente nesse lugar e ele ia beijá-la, e ela queria que o fotógrafo estivesse preparado para isso, para poder fotografar. Olha só. Então, geralmente, tem muita... Não é que tudo é ensaiado, mas tem fotos, tipo, o véu dela para estar desse jeito. Nós temos uma babá sempre próximo dos noivos para cuidar do véu. Babá do véu. Do véu, exatamente. Por quê? Porque essas fotos são as fotos muito bonitas. A gente tem que ficar arrumado, né, gente? Tem que ficar arrumado. Olha que bonito. Então, no casamento deles... A babá do véu. É o tempo... A gente tem uma babá da nossa equipe 24 horas. No véu. Com tudo do casamento, né? Da noiva, né? Estão comendo, ela fica com a noiva, então? Com os noivos. Ah, então é uma pessoa que fica... Exclusiva dos noivos. Ah, que legal. Que bacana. Esse foi em Serquilho, um casamento que nós fizemos também muito bacana lá. Isso, toda essa decoração já tinha ou foi arrumada? Não, foi tudo feito lá. Era como se fosse um ginásio. É o Cipatex de lá, é um lugar que não tem estrutura nenhuma, é tudo feito uma cenografia para isso. Sério? Inclusive o decorador que fez esse casamento foi fantástico. Daí garra amor, né, na cerimônia dessa, um amor louco. Não adianta, né? A gente se apega. Olha só, nossa, é uma cenografia muito bonita. Diga de passagem, meus noivos são bem bacanas também, né? Meus noivos são lindos. Suas ex-funcionários, então, são mais. Esse foi do resort, que nós fizemos também. Ai, que legal essa foto antes dele entrar. A gente gosta dessa coisa das fotos publicitárias, realmente, né? Que não tem... E daí, nesse momento que ele está entrando, você fica mais ali na porta? Eu já estou na porta ali para já liberar ele e já receber a noiva. Eita. Essa também foi uma construção maravilhosa. Foi para 700 convidados esse casamento. Quanto mais convidados, mais difícil ou não? Mais difícil administrar, né? Mais difícil. E as crianças? Tem babá de noivos, mas tem babá das crianças também? Criança é aquela coisa que você... imprevisível, né?
Você nunca sabe se ela vai entrar ou não entrar, se ela não. vai sair correndo, se ela, como vai ser, né? Mas sempre tem uma assistente minha cuidando das crianças também. Certo. Aí, Porque geralmente os pais estão no altar, né? Claro, os pais dessas os crianças padrinhos, são né? padrinhos, né? E geralmente quantas Isso também pessoas... no resort. Ah, foi em resort fora? Foi. No Cidade do Lange. Ah, então tem bastante resort aqui na região, é? Tem. Legal. E quantas pessoas geralmente tem a sua equipe? Depende do número Depende de do tamanho da convidados? festa, depende do estilo de festa. Mas o mínimo... Mínimo 8. Que pouquinho. Comigo 9. Nossa, é uma equipe bem grande, né? Senão não dá pra você dar conta de tudo. E faz uma diferença. Mas é o que eu falo, a gente tem que ser sempre invisível, né, Sá? É, né? A gente tá lá, somos em 8, somos em 5, somos Ninguém em 4, percebe. somos em 12, em 20, mas é cada um no seu ponto estratégico, circulando pela festa, para que tudo saia de acordo com o que foi combinado, né? E toda essa daí também foi fora? Esse foi em Ipanema, agora no dia 15 de Ah, outubro. é mesmo, o Salão de Ipanema, esse eu conheço. O projeto foi da minha querida arquiteta Ana Bianca de Pedres, a Maria Lúcia Flores. Olha que coisa E mais isso é linda. muito importante, viu? Hoje a gente está trabalhando com decoradores, E aqui que já em São Paulo já vem, isso já é muito comum, mas agora em Sorocaba, que está acontecendo de acontecer mais realmente, dessa arquitetura entrar arquitetura do casamento. do casamento, o de projeto eventos. arquitetônico. Que legal. Aonde essa arquiteta ela tem uma planta baixa do espaço Que legal. e ela consegue jogar em escala a quantidade de mesas que cabem, o formato que vai fazer, aqueles noivos que não têm, conseguem visualizar a festa dele acontecer. É, gente, não é só chegar lá e jogar uma mesa lá. Ai, porque eu quero fazer um casamento para 500 convidados e vai caber 50 mesas. Não é assim. Tem que A ter. importância desse arquiteto é exatamente dizer para ela, olha, no teu casamento, com essa quantidade, esse estilo de festa que você quer, esse perfil de movimento do que você vai ter lá, onde vai ter, onde vão ficar suas peças, o bartender, o buffet, o arquiteto ele coloca isso no mapeamento, ele desenha para você essa festa, ele pode projetar isso em 3D se você precisar. E o tamanho das a Damari, mesas. ano passado, ela tinha essa grande insegurança de como ia ficar a festa dela. Ela não conseguia visualizar. E o arquiteto entrou exatamente para isso, para poder mostrar para ela poder ver mais ou menos como ficaria. Vai caber todo mundo confortavelmente. A emoção de quando abre a porta, ela entra e ela vê aquilo acontecendo, é diferente do papel. Surpreende muito mais, sempre pro lado melhor. Sim, que bom. Mas essa segurança que o arquiteto está trazendo para nós, fornecedores da área de eventos, é fantástica. Arquitetura de evento, então. Arquitetura de eventos. Olha, essa é uma a grande tendência que do mercado. Legal. Você me perguntou aquela hora quais as tendências do mercado e que é uma tendência funcional. Extremamente funcional. Não é uma tendência boba que vem para fazer beleza. Não, é uma tendência muito importante. Ver os espaços, né? Até para a pessoa da loja de imóveis que você está alocando. Ai, não tem coisa pior que um casamento apertadinho. A logística do buffet, dos pontos de buffet, do profissional que vai trabalhar, a parte de iluminação. Legal. Então, tudo isso é muito importante. Ó, o pessoal tá... Ai, a Bruna Hernandes, prima maravilhosa, Samira lindona, também trabalhando junto, Carçuda. Um beijo, Carçudinha, coração. A Fernanda tá perguntando, tá bom. Já aconteceu da noiva querer tudo na festa? Desde escola de samba, dupla sertaneja, queria tudo. Eu quero uma banda de rock, eu quero uma dupla sertaneja, eu quero escola de samba, sou brasileiro, não desisto nunca. Daí você tem um prazo curto para você administrar tudo isso. Aí você não respira nesse casamento, porque acabou uma coisa já entra outra, entendeu? Aí já aconteceu e vai continuar acontecendo. Porque é eclética. Porque muitas vezes o casamento não é só da noiva, é do noivo, da família do noivo, da família da noiva. Entendeu? Entendi. Então você tem que agradar todo mundo. E o Lucas tá mandando um abraço, que ele chegou agora. Parabéns às duas queridas. Beijão, Lucas. O Renato também. O Renato tá falando, estamos sentindo falta dos bastidores depois do programa. Então hoje, gente... Não. Vai ter bastidor, sim. Vou colocar lá no meu Snapchat, então quem quiser acompanhar depois aqui, a gente vai fazer uns bastidores lá no Snap. Isso é provocativo, né? Isso é provocativo. Mas tá lá, coloca lá no Snapchat, me procura lá, Samira Galli, daí a gente já mostra tudo também, como é que ficou. Não tudo, né, Sá? Não tudo não pode, o horário não permite. Para que eu tô esquecendo da pauta. Não, tô esquecendo da caixinha. A caixinha do sorteio da semana passada, que a Vivi Bertin esteve aqui falando pra gente sobre listas de casamento. Beijão, Vivi. Beijão, família Bertin inteira. E a gente, pessoal que mandou... Dá pra ver? Nossa, tem uma cesta de direção incrível. O pessoal que mandou aqui no e-mail nosso...
para sortear. Então, eu vou sortear hoje um nominho. Já chacoalhei, né? Ai, a Pri, tá bom. Tá falando pra Pri sortear. Obrigada, produção. Eles não me deixam em paz. Vamos ver quem é. Não consigo entender a letra. Eu consigo. Tá meio assim, né, Maurício? Tatiane Kurukawa. Ai, a Tati! Não dá pra ler, né? Ai, ainda mais eu não preciso de Tati, beijão, pode ir, a gente vai entrar em contato com você para ver como que você vai tirar aí o seu pedido em uma das 2 lojas da Maison Bertin, tá bom? Beijão. Bom, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui, que eu tô com pouco equipamento aqui, né? Um monte. Bom, a Edilene tá mandando uma pergunta também de vovó Fresca. Beijão, querida. Como lidar com os não convidados que aparecem? Aya, como que faz? Isso é um caso sério, muito sério. Assim, geralmente a gente contorna a situação porque muitas vezes você não tem como barrar essa pessoa, a não ser que seja uma pessoa realmente não quista, né? Não quista, não quero. Existem casos que os noivos passam até fotos da pessoa se aparecer. Gente, e a que gente tem grave. que colocar um segurança na porta, ou 2 seguranças, para barrar essa entrada. Entendi. Mas quando isso não é feito, quando você não tem uma pulseira que vai validar a entrada da pessoa na festa, quando ela não tem um tag de vale presença, e você tem que contornar a situação politicamente, deixando essa pessoa entrar. A não ser que ela seja proibida realmente a entrada dela na festa. Mas um casamento, é impossível você fazer uma coisa dessa. A não ser que seja um ex ou uma ex, onde já aconteceu de fazer casamento, que ele colocou segurança na igreja, porque a ex do homem poderia padecer. Ai, Jesus amado. E a gente fica naquela tensão mas não aconteceu nada, graças a Deus. A pessoa não apareceu. Ai, a pessoa teve um mas bom existe senso, de tudo, né? Existe de tudo. Tem louco pra tudo, né? Tudo. Você não imagina. Mas tem que... Você imagina. Imagina. Ai, eu já sabia. Já sabia. Pri, brigadão pelo papo, quero estudar. Obrigada por tudo. Obrigada por... Gratidão por começar aí minha carreira de comunicação. Devo muito a você por todo esse seu profissionalismo. Aprender um pouquinho? Bastante. Ética, pelo menos, ética né? pra caramba, graças a Deus. Ética e profissionalismo. Obrigada. Brigadão mesmo. Obrigada. Um prazer, viu? Beijo. Brigadão. Gente, então a gente vai ficar por aqui porque hoje extrapolamos... É que tinha muita pergunta, a gente se empolgou um pouquinho. Mas a próxima semana, quinta-feira, às 8 horas, fica ligadinho que a gente tá aqui de volta para falar de mais... assunto, para te dar mais dicas sobre o seu casamento, para te ajudar a resolver as questões mais importantes para o seu casamento ficar lindo, ficar do jeito que você sempre sonhou. Então, até quinta que vem, às 8 horas às 8 horas da noite. Tati, parabéns pelo presente que você ganhou aí da Maison Bertin. E até quinta-feira que vem. Beijão, gente. A gente se vê.